Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Trajetória RB. Aqui vamos explorar histórias fascinantes de desenvolvedores Ruby, do seu início até suas conquistas atuais. Espero que você consiga se inspirar através dessas histórias de profissionais que mudaram sua vida através da programação. Hoje nós vamos conhecer a história do Caio. O Caio atualmente ele é Tech Lead e nem tudo foi fácil. Ele vai contar um pouco mais sobre a sua história de superação e os desafios que ele enfrentou. Tudo isso depois da vinheta. Então, estamos aqui com o Caio. Fala um pouquinho sobre você. Prazer pelo convite aí, Daniel. Legal, acho que é a minha primeira entrevista no YouTube. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio Ramos. Hoje eu estou Tech Lead na Smart Fit, de 2 times, de Smart Site Promoções. Eu comecei a estudar informática 99 para 2000, fiz curso de pacote a Office, estudei Access, gostava bastante, eu era ficcionado por videogame e aí acabava barrando para o estudo da programação. Uma das partes da apostila era para fazer um jogo, mas na época, se você pegasse o Office e desse um Ctrl Shift F11, ele abria o VB. Lá eu aprendi só operadores lógicos, mudança de atributo, trocava muito de professor, então eu não consegui continuar estudando programação. E nessa época o que bombava era hardware, né? Então eu dava manutenção, e aí a minha vizinha falava que o aspirador parou de funcionar, e aí a impressora matricial. Eu comecei a trabalhar e meio que eu virei o técnico de quando não tem, os outros não deram conta, levo pro Caio. Desde essa época eu já tinha um perfil meio, eu quero dificuldade, velho, isso daí tá muito fácil. Eu lembro que eu cheguei a formatar o Windows 95 em disquete ainda, era bem trabalhoso. Acho que não foi todo mundo que teve essa oportunidade. Eram em partes, né? Você tinha que ficar colocando vários disquetes para poder terminar. Nossa, e dava tempo de ler os termos de acordos do Windows inteiro enquanto estava formatando, de tanto tempo que levava. Por volta de 2007 eu cheguei a estudar HTML, foi quando eu coloquei meus primeiros sites no ar. Aí, eu não lembro se foi no Geosite, mas naquela época tinha um monte de lugar que você conseguia subir seus HTMLs. E aquilo para mim parecia incrível, mas não tinha um uso de aplicação. Eu colocava umas coisas lá, colocava os jogos, como que eu ia ganhar dinheiro com aquilo, né? E como eu já tinha minha manutenção, já ganhava dinheiro, já era engajado, trabalhava com rede, para mim não fazia muito sentido programação naquela época. Mas eu gostava. Faltava era cursos e pessoas para me orientar. Naquela época, eu daria sorte se achasse uma apostila na rodoviária para comprar. Essas revistinhas, elas tinham bastante conteúdo, né? Eu lembro que eu comprei alguns livros, tipo um Linux, CorelDRAW, umas coisas que eu gostava de mexer na época. E era onde a gente... Era o fórum da época, né? Porque a internet até então tinha pouca coisa. E aí você ficava, nossa, o que será que eu vou encontrar na banca de jornal? Não era tipo assim, eu quero estudar VB7. Você quer estudar? E aí? Dane-se, não tinha internet para comprar, você não tinha nenhum conhecido que tinha. Aí quando foi chegando por volta de 2008, popularizou aqui no interior de São Paulo o Centro Paula Souza, que é o Instituto Federal de Tecnologia. E aí veio o primeiro curso técnico de desenvolvimento de software. Aí eu fiquei louco. Eu lembro que eu estudei lá 2 anos, foi muito legal. Eu tirei MB em todas as matérias, eu era muito aficionado mesmo. E aí esse curso me deu a oportunidade de arrumar um emprego na prefeitura de Caconde como estagiário. E aí eu aplicava os meus conhecimentos de manutenção, psicologia, pintar parede, puxar cabo, fazer de tudo lá. E foi bem legal. Eu trabalhei lá de 2009 até 2015, eu acho. Eu tomava conta de servidores Windows, servidores Linux, totalmente na raça. Eu entrei, tinha um cara que era um colega meu que já trabalhava lá, ele ficou 6 meses, um ano, não me lembro muito bem comigo. Foi fazer um mestrado e deixou tudo na minha mão. Conforme você vai absorvendo as responsabilidades, não importa o lugar que você está, se a pessoa vê que você entrega o resultado, vão deixando na sua mão. Aquela coisa, né? Quando você principalmente nas primeiras oportunidades, a gente quer mostrar muito o que a gente sabe e a gente ganha mais trabalho para poder provar o que a gente sabe. É normal. Era um ciclo sem fim, né? E é legal porque, de certa forma, né, apesar de ter essa questão de que a gente acaba ganhando mais responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma chance a ampliar seus conhecimentos. Se você está começando,
Às vezes é aquela chance ali, principalmente a gente estar motivado e acho que ajuda muito ali no começo. Eu não sei de onde eu tinha tanta energia, porque nessa época eu tinha uma manutenção própria, eu dava aula, eu atuava na comunidade, eu dava curso, trabalhava na prefeitura, fazia curso em outra cidade, então era 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Então fazia muita coisa. Eu fico me perguntando quantos dias tinha o meu dia naquela época, né? Eu fiquei lá até 2015, eu fiquei 6 anos lá. E lá eu fui forjado no fogo do Game of Thrones da vida, né? Porque falam muito de soft skills hoje em dia. E para você trabalhar na prefeitura, onde é cargo de confiança, acima de cargo de confiança, é muito além de programação, de qualquer outra coisa. Você acha que essa questão aí na prefeitura, que você falou, né, que tem muito da questão do soft skills, eu achei esse um ponto bem interessante. Você acha que desenvolver essa habilidade aí de se comunicar com outras pessoas, porque é aquela coisa, né? Principalmente quando a gente trabalha numa empresa, que no caso ali na prefeitura é bem assim, existe o pessoal do TI, não existe uma empresa que é focada apenas em tecnologia. Você tem que saber lidar com pessoas que são de outras áreas, às vezes explicar coisas que as pessoas não entendem, né? E como que foi isso para você? Quando eu cheguei na prefeitura, eu era muito tímido. Eu era aquela criança que para ir no bar ficava ensaiando. 2 balas e um pão, por favor. 2 balas. Ficava tenso, assim. E quando eu cheguei lá, eu ainda era assim. E essa oportunidade de ter que falar com as pessoas, ter que argumentar, ter que responder, tomar esporro, vai te forjando, né? Todo dia você vai pegando um pouquinho. Eu tive que aprender esses gaps de como que aquela pessoa vai interpretar o que é um aplicativo. Então foi imprescindível para eu chegar hoje onde eu estou, de conseguir entender que o back-end tem um token, que o TLS de alguma coisa, do CDN, e explicar para uma pessoa que não sabe nem o que é HTML, né? Quando eu dava aula de informática, né? E foi bem isso. Você tem que explicar um conceito de um jeito assim, que não é de acordo ali com o manual, você vai usar muitas analogias, mas para poder trazer. E é uma forma legal de você revisar o seu conhecimento. Gosto lá, eu vou explicar sobre TLS, quero falar sobre o certificado. Como que eu consigo falar sobre isso então eu vou ter que revisar os conceitos para poder olhar aquilo e falar aquilo de outra forma. Acho que é uma excelente chance de aprendizado, né, para gente. Bacana, Caio. E aí nessa época que eu trabalhei na prefeitura, eu comecei a DS em uma faculdade que eu não gostava muito, e aí depois eu parei e fui fazer cursinho para ganhar uma bolsa na PUC para fazer ciência da computação. E aí eu estudei na PUC de Poços de Caldas, eu peguei todos os conhecimentos acumulados de até então, cheguei lá e consegui aplicar no meu dia a dia, no meu trabalho, foi muito enriquecedor poder fazer essa faculdade. Hoje muita gente pergunta, eu preciso de faculdade para trabalhar com programação? Cara, depende, é aquilo, se a pessoa gosta ou não, e se tem oportunidade ou não, mas eu sempre recomendo, faça sim, corra atrás, mesmo que você não tenha oportunidade, constrói oportunidade, vai te valer de alguma coisa. Exato. É aquela coisa, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante e ele é polêmico porque é aquela coisa, né? A profissão não obriga que você tenha uma faculdade. A gente tem, sei lá, médicos, engenheiros e várias outras coisas que se tornam programadores durante o tempo, né? Então, assim, não precisa ter uma faculdade para começar. Mas não ter uma faculdade a longo prazo te fecha muitas oportunidades, né? Porque você precisa ter, vamos supor, os conhecimentos de base que a gente tem na faculdade, eles são essenciais, assim, né? Tanto da questão de engenharia de software, de fundamentos, acho que tem muita coisa aí legal que a faculdade te ensina, né? E eu acho que é bem complementar, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes acham, tipo, faço faculdade, tô pronto. Você mesmo está contando aí que, além da faculdade, você estava fazendo muito mais outras coisas para poder continuar se aperfeiçoando na programação, né, Caio? Eu sempre tive essa gana de quero ir mais longe, eu quero aprender mais, não vou contentar onde eu tô e o que tem depois. E aí, até 2015, eu ainda estava na PUC, estudando, trabalhando na prefeitura, tinha minha manutenção, eu ganhava um dinheiro excepcional naquela época, eu ganhava mais que os pais dos meus amigos, e aí eu mudei de área para ir trabalhar com programação, para ganhar um quarto do que eu ganhava, para ter um novo desafio, né? Passei o pão que o diabo amassou nessa época. Eu comecei a trabalhar com PHP, daí a tristeza, e era um PHP puro. Não tinha framework. Você ia construir qualquer coisa, você tinha que fazer na mão.
Você precisava de uma tabela no banco de dados, você tinha que criar a tabela através de um script de MySQL, passando cada atributo, o que era, nas minúcias. Aí o front-end era em Angular, então a gente tinha um PHP puro, tinha um front-end em Angular, tinha um aplicativo híbrido construído em Ionic, era uma loucura. A gente tinha um sistema de gerenciamento de versão que era o SVN, que ficava dentro da empresa, virava e mexia, a gente perdia o código de todo mundo. Eu acho que não era nem Go Horse, faltava muito para a gente chegar no Go Horse. Isso daí era mais ou menos em volta de que ano mesmo, você falou? 2016. 2016. Ah, só para contextualizar temporalmente. Eu já tinha GitHub nessa época já. O desenvolvimento web já estava lá em cima, mas essa empresa foi fundada de dentro da empresa onde eu era terceirizado na prefeitura, que era de infraestrutura de internet. Então, eles fizeram um braço de tecnologia dentro da empresa e eu galguei o meu caminho ali para conseguir uma parte nessa construção inicial. A gente estava totalmente tateando no escuro, pegaram um monte de gente que tinha muita vontade de fazer acontecer e pouquíssimo conhecimento, né? Então, eu fiquei ali 1 ano, sofri muito, e eu tinha ideias muito inovadoras para o lugar e eu era muito repreendido pela minha liderança. Eu lembro que era uma empresa familiar e essa família era de pessoas muito do campo mesmo, eles eram do café para trabalhar com tecnologia. E aí eu lembro que no final do primeiro ano eu via que tudo era muito maçante e eu escrevi um relatóriozinho de como que eu achava que dava para automatizar a maioria dos processos. Então, se eu quisesse criar uma tabela, talvez era mais fácil eu rodar um script. E aí eu deixei toda uma documentação assim, e aí eu lembro que eu levei para o meu chefe, entreguei para ele, tinha 21 páginas esse relatório, ele deu risada da minha cara e falou, isso daqui a gente nunca vai implementar aqui, e jogou assim no lixo. Naquela época tinha uma outra empresa de tecnologia de desenvolvimento na cidade de Port Caldas, que era o Ateliê de Software, que era uma empresa de gestão horizontal, e eu ficava assim, meu Deus, isso é a maior maravilha que já inventaram, eu vou ter flexibilidade no meu trabalho. E aí eu fiz uma entrevista lá, fui trabalhar lá, foi quando eu conheci o Ruby on Rails. E aí eu percebi, cara, eu não tô ficando louco. É isso daqui, e já tá pronto. Eu ia fazer uma coisa que já tá pronta, porque eu nem sei que existe. Então foi o mind blow ali para mim, assim, quando eu vi o Ruby on Rails. Nessa época, para a gente fazer esse resgate, né? Você falou que você sabia PHP, né? Você já tinha tido contato com outras tecnologias web. E na hora que você, ali na ateliê, você viu sobre o Rails, né? Como foi, assim, o seu primeiro contato e depois essa questão aí de que você vê que no Rails você pode automatizar? Um amigo meu chegou e falou assim, você sabe fazer um scaffold? Scaffold, que é isso? Ele senta aqui, tela, botão, banco de dados, front-end, MVC. Eu fiquei assim, catatônico olhando aquilo. Eu falei, não estou acreditando nisso. Eu lembro que eu passei o dia inteirinho lendo todos os geradores do Rails, um por um, assim, falando, cara, que incrível isso daqui, que maravilhoso. Eu fiquei fascinado naquilo, sabe? E para mim foi um choque muito grande, porque de um lado que eu estava muito, muito, muito feliz por estar aprendendo aquilo, de uma vez só chegou para mim agilidade, Scrum, XP, era tanta coisa que minha curva de aprendizado no começo foi muito difícil. Eu lembro que eu levei mais ou menos 1 ano para conseguir trazer valor dentro daquela empresa, porque eu vinha de ambientes extremamente engessados, com estruturas extremamente hierarquizadas, que você não podia falar com o seu próximo superior, e naquele ambiente era ágil de gestão horizontal, então foi um momento que eu fiquei muito perdido mesmo. Eu cheguei a me questionar se eu tinha que continuar trabalhando com programação, e eu começava a pensar, nossa, eu ganho muito menos do que eu ganhava, eu estou ralando aqui, tinha dia de eu olhar código Ruby o dia inteiro, chorar, porque eu não entendia, eu não conseguia saber o que eu estava fazendo, era muita mágica, era muita metaprogramação, era tanta coisa que eu não sabia que me impedia de conseguir debugar o que eu estava fazendo. Pelo que você estava falando, então, foi muito focada em manutenção, sei lá, uma manutenção evolutiva e corretiva, assim, né? No sentido Isso. Tinha um sistema existente e você estava ampliando algumas funcionalidades, fazendo alguns ajustes. Isso. Era um sistema extremamente complexo, enorme, monolítico, daqueles de 10 versões para trás, e cada pequena task envolvia milhares de coisas, regras de negócio, era uma empresa muito grande,
E eu estava vindo de um contexto muito simplório, eu estava fazendo um espaço de cliente para a empresa, na onde eu trabalhava. E aí eu vim trabalhar com um fluxo enorme, completo, de automatizações 1000, aquilo me deixou muito tímido. Então, para o mesmo lado que eu fiquei muito feliz de conseguir o Ruby on Rails, algum lugar que eu ia trabalhar muito mais feliz, mas, por outro lado, foi muito difícil para mim. E aí muita gente que me procura para ajudar para estudar tem esse primeiro choque. E eu entendo que, para a gente, quando a gente vai orientar, você fala, estuda isso aqui, é muito tranquilo, olha que bonito isso daqui, olha, lê essa apostila, vê esse curso, rapidinho você vai aprender. E todo mundo falava isso para mim, mas eu estava travado em mim, assim, sabe? Eu tinha um monte de amarra de outras coisas que eu estudei que me impedia de conseguir pôr aquilo em prática. Eu sabia gerar um scaffold, eu sabia o que era MVC, eu sabia que era uma migrate, eu sabia que era um gerador, mas eu não sabia como aplicar aquelas coisas para resolver os problemas. Mas você não, existe essa questão de, talvez, colocar em prática, que a gente tem um pouco de receio, eu acho que é muito normal, porque eu falo por mim, quando eu fiz meu estágio, e foi meio parecido nesse aspecto, eu aprendi num estágio que eu fiz, Rails, e algumas coisas eram muito fáceis, mas quando começava, geralmente, a criar CRUDs muito complexos, estruturas muito difíceis, aí tinha esse mesmo ponto que você estava mencionando. E você não acha que, de repente, isso é derivado, talvez, dessa questão de que a gente sabe que aquilo existe, mas a gente talvez não quer abstrair a complexidade. Eu acho que no Sim. começo a gente quer muito ter controle sobre tudo. Isso. Eu acho que você fez a leitura perfeita. Eu sempre me achei muito inteligente, né? Hoje eu já me acho uma pessoa mediana no máximo, mas naquela época eu pensava assim, com 30 anos eu vou estar milionário, olha o que eu estou estudando, olha o que eu faço, olha o tanto que eu corro atrás. Mas a vida bate muito duro na gente, né? E aí eu tinha muito isso de, até na faculdade, em qualquer lugar, eu queria compreender tudo. Eu queria pegar o livro do Tannenbaum de 600 folhas de rede, olhar para ele e falar assim, eu sei o que cada um dos 8 capítulos significa. Com programação também, eu achava que eu tinha que entender todos os aspectos, todas as bibliotecas, todas as dependências, todas as estruturas, para depois ir aplicar. Só que é isso. Quando você aprende que cada problema vai ser diferente, cada pessoa vai ter escrito aquilo de uma forma, e você tem que estudar aquele pequeno ponto para resolver o que você quer, aí é a virada de chave, né? E para mim foi muito difícil chegar nesse ponto aí. Foi boa sua observação, né? Não sei se eu acho que você deve ter essa mesma percepção, né? De que se a gente pudesse dar um conselho para a gente do passado, a gente teria sido muito mais objetivo, né? Acho que Sim, com certeza, com certeza. Se cobrar menos também. Tipo assim, no meu time, eu tinha duas pessoas que eu vinha conhecer naquela época, hoje eu posso falar melhor que eu conheço elas há muito tempo, que são dois desenvolvedores geniais, sabe? Do mais alto nível. E eu achava que eu tinha que chegar já no nível deles, então aquilo me causava uma frustração enorme. cada um tem sua jornada. E cada um tem sua forma, até mesmo seu limite, né? É importante saber que, às vezes, igual você falou, o 100% ali que você estava fazendo, você estava se dedicando e tudo mais, é aquela coisa, se a gente tem um líder que é inspirador para a gente pode chegar no nível que ele estava naquele momento, mas ele vai continuar evoluindo. E tudo bem, cada um tem sua trajetória. E quando era só eu que tinha para resolver, aí eu sentei e resolvi, sabe? Aí eu fui ver o que você acabou de falar, de tipo, não precisava ter estudado tanto. Estudando essa parte específica aqui, eu já tinha o conhecimento. E aí eu comecei a engajar e trabalhar. Eu virei o líder da minha equipe. Naquela época era gestão horizontal, mas mesmo assim tinha um herói de cada time. Eu virei esse herói desse time. Daí foi passando o tempo, essa empresa foi mudando a gestão, e aí aquelas figuras de liderança, aquelas pessoas geniais que eu seguia já não estavam mais lá. Eu fui trabalhar com um aplicativo de afiliados, então fazia o back-end, dava uns tapinhas no app, React Native, apanhava pra caramba, mas é aquele negócio, né? Não importa o que joga na mão da gente, dá 2 semanas você vai entender o que você está fazendo, você vai conseguir desenrolar alguma coisa. E aí, por causa da minha postura de gerenciamento, de entender, de ir sempre além, me colocaram como tech lead. E explicando um pouquinho como que essa questão, acho que você está colocando, acho que é bem importante, né? Qual que é o principal fundamento ali, né, do Tech Lead, além de, às vezes, projetar alguma coisa e revisar PR, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão. Qual que você acha que
há um papel fundamental ali, que é um pouco disso que você está falando aí, né? De destravar as dificuldades. Eu acho que o Tech Lead ele tem que ser a figura da orientação. Quando tem uma dúvida de dois caminhos, aquela pessoa tem que ter os argumentos necessários para todo mundo chegar numa conclusão. E às vezes deixar todo mundo com dúvida também, né? Eu acho que são muitos os papéis do Tech Lead no dia a dia. Eu acho que o primeiro deles é ser o para-raio de problema. Sempre que tem alguma coisa que ninguém resolve, não vai ser o júnior que você vai pôr para resolver. Se é uma coisa que a diretoria quer para amanhã, tem que ter uma pessoa que vai sentar focado naquilo e vai resolver aquilo. Você tem que equilibrar 1000 pratinhos no dia a dia, né? Para mim, hoje é isso. E aí é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, né? No sentido de que você, igual você mencionou ali no começo, tipo, começa como qualquer dev começaria, vai se especializando, até que depois, quando você se torna sênior, você tem essa oportunidade de escolher, né? E aí tem a liderança, geralmente, vem até nós ou a gente escolhe. E como que foi isso, né? Como que você acabou partindo depois para a sua próxima etapa? Tiveram algumas aplicações que eu dei 100% de teste. Aí, para quem é rubista, RORZista, aí, peguei o RSpec, instalei o SimpleCov, dei 100%. Fui dando 100% nas APIs. Usava VCR aqui, um mock ali, alguma coisa, mas minimamente eu consegui testar todos os fluxos bons e ruins da aplicação. E aí, a hora que chegou mais para o final da minha atuação, o pessoal que era dos times estava apagando meus testes, porque eles estavam falando que estava quebrando muito o desenvolvimento, estava atrapalhando muito a entrega. Aí eu me questionei, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Falei, deixa eu tomar meu rumo, então, né? Aí eu procurei qual que seria o meu próximo passo. Eu era tratado como um dev sênior dentro da minha squad, só que eu não me sentia sênior porque eu não entendia, principalmente, e nunca tinha tido um refinamento da minha linguagem. Que eu acho que um bom indício para a gente, às vezes, para quem está assistindo e até mesmo entender, né? Quando você sente, de repente, que você é a pessoa que mais sabe ali na sala, às vezes, e você mesmo assim tem aquela sensação de que você poderia saber mais, às vezes, igual você está colocando, né? É a oportunidade da gente procurar outras companhias ali para a gente aprender com eles também, né? Eu acho que foi um pouco disso que você foi buscando aí. Isso, totalmente. As pessoas vinham perguntar coisas técnicas para mim e eu não me sentia capacitado para dar aquela resposta. Apesar de eu ter uma resposta minha, eu tinha muita dúvida. Eu me sentia um padawan e todo mundo requisitava que eu fosse um Jedi naquela época. E aí eu fui procurar no mercado qual empresa poderia me ceder, me incluir nesse contexto. E aí foi quando eu encontrei a Cayena, que eu acho que a gente trabalhou lá ao mesmo tempo, no mesmo período, mas não no mesmo projeto. Eu estava com o quê? 4, 5 anos de ideia. Foi a primeira vez que eu tive um sênior fazendo review dos meus PRs. Então, eu sentia e tinha o meu dia a dia para provar que eu conseguia colocar qualquer coisa no ar para funcionar, só que eu não sabia se aquilo era a melhor forma de fazer. Tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa extremamente técnica, que era muito dura, e lá eu descobri que comentário de PR paginava, que às vezes meus PRs tinham 120 comentários, 170 comentários, de muita discussão técnica. Era um projeto muito complexo, e essa pessoa era muito exigente com o código, e aí eu percebi que aquele momento, aquele projeto estava no derradeiro já estava indo do meio para o final. Fui mais uma vez para o mercado, qual que é o meu momento agora, né? Agora eu já me sinto um pouco mais preparado tecnicamente. Qualquer um que bater no meu review, no meu PR, não vai pegar coisas bobas mais. Eu sei estruturalmente como fazer algumas arquiteturas diferentes, eu sei como aplicar padrões de projetos diferentes. Eu tive a oportunidade de criar muita coisa do zero, integrações mais malucas possíveis. E aí eu entendi que o meu momento eu queria uma empresa que tivesse uma cultura boa, que batesse de frente com meus valores e que tivesse a oportunidade de eu crescer muito lá dentro. E aí o meu irmão, ele também é rubista, também é RORZista, trabalhava na Smart Fit já, e ele ficava me aporrinhando. Vem fazer entrevista aqui é muito legal, você vai gostar, eu tenho certeza. Nananana. E aí um dia eu fui fazer entrevista para sênior lá, eu conheci a pessoa que hoje é head de tecnologia lá na Smart, né? A gente trocou uma ideia de 2 horas, era para a gente conversar meia hora, a gente ficou quase 2 horas conversando, e da minha vida inteira, um papo igual a gente está aqui, né? E aí eu falei, não importa o que é stack, o que é o problema, eu quero trabalhar nesse lugar porque eu quero trabalhar com esse cara.
eu acho esse cara um visionário, eu acho que é aqui que eu tenho que estar. Eu me encontrei muito na Smart Fit. Eu fui contratado como sênior para ser o braço direito do Tech Lead, e aí eu entrei numa segunda, na terça-feira o Tech Lead veio falar para mim que estava pedindo demissão. Então, na quarta-feira eu já era o Tech Lead interino de um time de 14 pessoas, que atendia 15 países, com um site que tinha mais de 1 bilhão de requisições por mês. Um negócio absurdo, assim, sabe? E só para a gente entender, né, um pouco mais. E essas aplicações aí, na sua essência, obviamente, a gente tem sempre alguma coisa ou outra que não roda Rails, mas a essência é basicamente usando Rails. Sim, sim. Não vou falar muito da estrutura Não, mas só para resumidamente, só para quem está vendo. Ruby on Rails. Pensa lá, 100 desenvolvedores, Ruby on Rails. Os gatos pingados de front-end de Next, React, algumas coisas de app, mas core principal, Ruby on Rails. E aí eu dou muita risada quando alguém fala que Ruby não escala, porque as pessoas não têm noção do tamanho de uma empresa igual a Smart Fit, com 4 milhões e meio de alunos, indo para 5 milhões de alunos, e operações rodando o dia inteiro, sabe? Eu tenho APIs pequenas que recebem 1 milhão de requisição por dia. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, certo? Né? O que você acha do que você viveu? Aquele conselho que quando a gente diz que é para quem está começando agora, pode ser o conselho que a gente gostaria de ouvir quando a gente estava começando, né? Primeiro é paciência. Eu acho que o principal, assim, o top 1 do que faltou para mim na minha jornada foi paciência. Você tem 12 horas para estudar por dia? Você consegue estudar 12 horas por dia com qualidade? Então, provavelmente, em um ano ali, você vai estar inserido no mercado com um salário razoável, com conhecimento suficiente para não se sentir tão burnoutado no dia a dia. Se você tem 1 hora para estudar por dia, não vai ser em um ano que você vai entrar no mercado de trabalho e que você vai conseguir trazer valor e vai sair de um emprego que você ganha um salário mínimo, ganhar 5 mil, 10 mil reais. Não é assim que funciona. Então, se você quer trabalhar com programação, a primeira coisa é você tem paixão pela tecnologia, você é uma pessoa que gosta de estudar, você é uma pessoa que gosta de desafios, você é uma pessoa que não desiste, então talvez programação seja para você, senão não vai dar certo. E você acha que, de repente, é uma coisa que é interessante esse ponto que você colocou, né? Dessa vontade, essa gana de querer perseverar e melhorar e etc. É um negócio que eu costumo falar muito e talvez esteja em linha com isso, né? Que é um ponto de, querendo ou não, o programador ele tem essa capacidade de projetar o futuro. Por que a gente diz assim? Se a gente tem IA, se a gente tem aplicativo, se a gente tem banco digital, Pix, etc., é porque teve um programador que fez. Sim. Não é que é fácil, tem essa questão de perseverar, mas é porque a gente tem que pensar no futuro qual é o impacto do que a gente está gerando, não é? Sim. Onde eu quero chegar, né? Eu quero ter um emprego na tecnologia, eu quero fazer um software novo que vai procurar a cura do câncer, eu quero trabalhar com leitura de ondas cerebrais para poder entender o que a pessoa em coma está fazendo. Tem um objetivo ali, né? Por menor que seja o seu objetivo. Meu objetivo é aprender estrutura de repetição, meu objetivo é aprender estrutura de dados, meu objetivo é tirar minha família da pobreza. E você tem que ter um objetivo. Se você não tiver objetivo, corre o risco de você correr para o lado errado, ou você chegar onde você quer e não sabe que você está, sabe? Acho que tudo começa por esse ponto inicial da autorreflexão, de colocar regras na sua vida. Eu tive um professor de psicologia em 2011 que deixou plantado na minha cabeça até hoje, que é: pegue as rédeas da sua vida. A sua vida vai para o lugar que você mandar que ela vá. Então, se você quer ir para algum lugar, direcione as suas atitudes, seus hábitos no dia a dia para que aquilo vá de encontro. Não adianta só querer, não adianta você assistir podcast todo dia, se você não leu, você não foi ver o que o Ruby faz, se você não foi pôr a mão na massa. Não existe programador que não põe a mão na massa. É a mesma coisa que falar que um nadador profissional ganhou medalha olímpica só assistindo vídeo no YouTube. Impossível. Tem muitas habilidades na vida que são de execução diária. Você só vai ficar bom em código se todo dia você fazer um pouquinho. Se você faz um dia, fica 15 sem fazer, aí vai fazer 3 meses depois, aí pega 6 meses tudo pra caramba, depois vai estudar 2 anos depois.
Não é assim que funciona, é um pouquinho todo dia. E um pouquinho todo dia, nesse contexto, é o pouco que a gente conseguir. No sentido Sim, de, se às realmente. vezes num dia você consegue 15, mas no outro você consegue 8 horas, isso já ajuda. Sim, sim, sim. Uma coisa que eu falo muito para minha noiva, que é estudante ainda também, é a gente tem que ser muito realista. É dosar os picos de quantidade de estudo, igual você falou. O que eu vejo muito é as pessoas começarem estudando horas por dia e aí chega na segunda semana ela desistiu. Mesmo que naquele dia você tenha 8 horas para fazer, guarda aquele hormônio do seu cérebro do desejo de estudar para um outro dia. Porque se você gasta ele todo no primeiro dia, não é uma sprint, não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada para o resto da sua vida. Bacana, Caio. Uau, que história legal. Espero que você tenha gostado de ouvir a história dele. Se você também tem uma história para compartilhar, então manda uma mensagem lá no Instagram da Invenio e conta um pouquinho sobre qual é a sua jornada. Quem sabe a próxima história aqui do canal não é a sua. Não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like e ativar o sininho para você receber a notificação quando um conteúdo novo for publicado aqui no canal da Invenio. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.